temos perdido o hábito de comer na mesa. Ou, no máximo, a gente come, rapidamente. Estamos na época do fast food. Mas o Senhor nos chama para voltar para a mesa e ter comunhão com Ele. Primeira semana nós vimos volte para a mesa com Jesus e tenha revelação das coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Segunda semana nós vimos volte para a mesa e desfrute da companhia da sua família. Vença os inimigos da mesa. Vença o celular. Desliga. Hoje eu vi uma coisa interessante, uma família que decidiu que no domingo eles iam desligar a internet de casa. O telefone desligou tudo. Dia de descanso, dia do Senhor, vai ser dia também sem internet, Eu tenho certeza que eles não morreram porque ficaram sem um dia sem internet, Terceira semana, semana passada, nós vimos volte para a mesa e tenha saúde. Deus deseja que você tenha saúde. Diga amém. Deus deseja que você tenha saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Deus deseja que você tenha saúde mental, saúde familiar. Desejo de Deus é que nós sejamos saudáveis. Quantos aqui sabem que Deus deseja que você seja saudável, tenha saúde? Levanta sua mão para o céu assim, diga: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Durante o seu ministério aqui na terra, o Senhor Jesus curou a muitos enfermos e muitos doentes, oprimidos, muitas moléstias. Ele foi o cumprimento do que está escrito no profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você foi sarado quando Jesus foi crucificado ali na cruz. Ele levou sobre si as suas dores, as suas doenças, as suas enfermidades. Por isso você pode orar por cura. Você pode orar para ser curado. Você pode orar e pedir: Senhor, eu peço a cura sobre a minha vida, sobre alguém, porque essa é uma promessa. E o próprio Jesus fez isso quando esteve aqui na terra, no seu ministério. Em Atos 10, 38, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E assim como Deus era com Jesus, Deus também está com você, está comigo. Ele disse: vão e eu vou com vocês. Quem crê e recebe, diga amém. Hoje nós queremos enfatizar a saúde da sua alma. Deus deseja que você tenha saúde na alma. Volte para a mesa e tenha saúde na sua alma. Diga para o seu vizinho: Deus deseja que você tenha saúde na sua alma. Vamos orar. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra diz que o Senhor deseja que nós tenhamos saúde. Eu declaro nessa noite que a Tua presença, o Teu Espírito, que está aqui permeando esse lugar, Ele é poderoso para curar todo tipo de enfermidade e doença. Se tem alguém aqui, Senhor, necessitando, precisando de uma bênção de saúde no seu corpo, na sua alma, no seu espírito,
nos seus relacionamentos familiares, nas suas emoções. Eu te peço, meu Deus, libera essa bênção agora. Tua palavra é poderosa. E nós já de antemão nos alegramos e recebemos pela fé. Em nome de Jesus. Todos dizem amém. A terceira carta de João, capítulo 1, que só tem um capítulo, né? Versículo 2 diz: Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que nós somos um ser trino, um ser de 3 partes: corpo, alma e espírito. E diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O último mês de setembro foi dedicado ao combate e à prevenção do suicídio. Muitos países do mundo fizeram isso. Os dados sobre suicídio são alarmantes e têm crescido a cada ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, um órgão da ONU, diz que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida no mundo. Não podemos julgar essas pessoas, mas podemos afirmar que em algum grau essas pessoas apresentam ou apresentavam algum nível de enfermidade na sua própria alma. O fato é que Jesus compreende isso muito bem, porque Ele mesmo falou em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando Ele diz: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29 diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há muita gente carregando fardos muito pesados, sobrecarregados. A vida é um fardo e é um jugo, não tem como fugir disso. Mas Jesus está dizendo que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Se o fardo começa a ficar muito pesado, isso começa a gerar uma sobrecarga. E Jesus está dizendo: venham a mim, eu vou aliviar essa carga. Quem crê, recebe, diga amém. Portanto, a nossa alma é esse centro, né, da mente, da vontade, das emoções. E ela carrega consigo as atividades referentes à vida, como pensamento, como afetividade, como sensibilidade. Na verdade, quando nós falamos de emoções, temos que falar também de sentimentos. Nossas emoções, irmãos, são um dom de Deus. Diga amém. Nossas emoções são um presente de Deus para nós. A capacidade de sentir, a capacidade de perceber, foi Deus que nos deu essa bênção. Por isso amamos, por isso temos compaixão, por isso podemos sentir a presença de Deus, por causa dessa capacidade que nos foi dada por Deus. Uma emoção é um estímulo que você recebe, mas a emoção, ela tem uma característica: ela é passageira, ela passa. Ela pode gerar um sentimento ou não. Por outro lado, o sentimento é algo que é o resultado de uma emoção, mas ela pode, ou ele pode ser
bem mais demorado. As reações que são geradas pelas emoções, elas funcionam como gatilhos que produzem, né, algum sentimento. É por isso que você e eu precisamos ter sempre alguém com quem a gente pode conversar, com quem a gente pode compartilhar os nossos sentimentos, com quem a gente pode confessar nossos pecados, com quem a gente pode se abrir e pedir oração e ter um alívio, ter um escape, né? Tiago 5,16 diz o quê? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, porque muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Você já experimentou quando a coisa não está indo bem, tem algumas coisas aí esquisitas, e você pede oração para alguém? Pô, por favor, ora por mim, estou precisando de oração. Como isso é forte, como isso é poderoso, ter alguém que pode nos ajudar nessas horas. Portanto, muito diferente das emoções, né? Os sentimentos, eles podem não ser passageiros, eles não são passageiros, às vezes eles demoram. Alguns casos, eles podem durar a vida toda. E em alguns casos, como sentimentos negativos, isso pode provocar, como por exemplo, tristeza profunda, pode provocar doenças fortes como depressão. Aliás, a depressão hoje já é considerada a maior causa de suicídios no mundo inteiro. Além do mais, a causa do sentimento muitas vezes não é muito facilmente identificada. Às vezes as pessoas estão tristes, estão angustiadas, mas não sabem por quê. O que desencadeou aquilo? Qual foi o gatilho que desencadeou aquilo e que está adoecendo a sua alma? A pergunta que a gente faz é: como é que nós lidamos com as emoções? Como nós lidamos, por exemplo, com a ira? Como lidamos com a raiva? Porque ela afeta, ela nos afeta. A ira ou a raiva não resolvida é um dos principais fatores de destruição de casamentos hoje. Famílias adoecidas, vínculos familiares que foram rompidos, porque raiva é a emoção fora de controle. E o que a Bíblia diz então sobre essa emoção chamada ira? Será que Jesus se irou? Você tem alguma notícia que Jesus se irou? Sim. Jesus se irou. Em Marcos 3:5 diz que Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta ali naquela sinagoga, e ele estava muito entristecido por causa da dureza dos seus corações. Disse àquele homem que tinha uma mão mirrada: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi completamente curada. Jesus se irou. Portanto, se Jesus não pecou, e ele não pecou mesmo, então irar-se não é necessariamente um pecado. Aliás, Jesus, não só Jesus, mas em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz: irai-vos e não pequeis. Se ele está dizendo que eu posso me irar e não pecar, é porque eu posso me irar e não pecar. E diz mais: não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. A ira não é pecado, mas ela pode muito rapidamente levar-nos a pecar, se ela não for controlada. O que a Bíblia está dizendo para nós, irmãos, é: na sua ira não peque. Por quê? Porque a ira é uma emoção, e como toda emoção, ela é passageira. Por exemplo, se você já teve vontade de torcer o pescoço da sua mulher, ou se você já teve vontade de torcer o pescoço do seu marido,
Ou você já teve vontade de jogar as coisas dele fora no meio da rua. Não faça isso. Espere um pouquinho mais. Sabe por quê? Que a vontade dá e passa. E aí depois você vai dar glória. Vontade dá e passa. Assim é a ira. Mas o pior, irmãos, não é só isso. É que, além de a ira ser uma emoção e ela é passageira, a raiva ou a ira também, segundo esse texto, verso 27, está dizendo que nós podemos dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. A raiva, a ira abre a porta para o diabo manipular você. Por isso que jamais, nunca tome uma decisão quando você estiver com raiva. É melhor ficar quieto, ficar calado. Por quê? Porque você corre o risco de dizer o que não quer e fazer aquilo que você vai se arrepender pelo resto da vida. Na hora da ira, na hora da raiva, da emoção forte, às vezes é melhor sair de perto. Fica quieto. Vai chutar a porta bem longe, mas não fala nada. Por quê, irmãos? Porque só o Espírito Santo pode controlar essas emoções da gente. O Espírito Santo nos capacita a controlar essas emoções. Por quê? Porque você vai ter raiva, eu vou ter raiva, eu vou me irar, não tem jeito, isso faz parte da natureza humana. Eu vou ter problema, você vai ter vontade e desejo de se vingar, de dar o troco. Mas é o Espírito Santo que torna você capaz de fazer a escolha certa. O Espírito Santo que dá a você um presente de graça chamado domínio próprio. O que é o domínio próprio? É a capacidade de você autogovernar-se, não pela sua própria capacidade, mas pela capacidade do Espírito, que ajuda você a tomar a decisão correta e fazer a boa escolha. Porque todos nós precisamos de domínio próprio. Se você não tem um domínio próprio, provavelmente você tem um demônio próprio. Falta de domínio próprio. Olha, isso é uma das coisas, viu, você aí, viu, moça e moço que não casou ainda. Quem já casou já está lidando com isso aí, é pedir a Jesus agora para dar domínio próprio ao seu marido e à sua mulher. Essa é uma das coisas que você tem que pedir a Deus e tem que também verificar no seu futuro ou na sua futura. Ele tem domínio próprio, ou ela tem domínio próprio. Porque quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Diga misericórdia. Porque a raiva fora de controle, a ira fora de controle, isso vai adoecer a alma. Você vai dando espetada na alma. Toda vez que você sai do controle, você fala o que não deve, você diz o que não deve dizer, você faz o que você não deve fazer. E depois diz, não, é porque eu sou assim mesmo. É não. Você pode até ter esses desejos, todo mundo tem. Mas você não é Gabriela, você não nasceu assim e vai morrer assim. Você pode mudar, porque o Espírito Santo muda a gente. Você não tem que ser um bruto, uma bruta. Você não tem que estar vomitando suas frustrações nas pessoas. O Espírito Santo é aquele que cuida, que zela, que abençoa, que capacita, que controla, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Diga amém. Portanto, há algumas consequências quando nós deixamos que a raiva nos controle. Que ela saia do controle. Por exemplo, ninguém consegue não sentir raiva. Saiba disso. Ninguém consegue ficar sem sentir raiva uma hora, sem se irar uma hora. Agora, diante da raiva, quando ela fica descontrolada,
Essa emoção produz no nosso cérebro um hormônio chamado cortisol, que ele é liberado em situações de estresse. E o que isso promove? Isso produz, primeiro, afeta a sua imunidade. Ela vai abaixando à medida que esses hormônios são produzidos em larga escala. Me perdoe aqui a turma da saúde, né, que não sou especialista na área, mas estou aqui dando minhas pitadas aqui né? Se estiver errado, me conserte. E esse hormônio vai sendo liberado e vai produzindo, vai provocando na gente essas alterações, como, por exemplo, pressão arterial começa a subir, aumenta, pressiona, e muitos problemas psicológicos decorrentes de uma raiva ou de raivas sucessivas fora de controle. E você vai adoecendo, você vai adoecendo o seu corpo, você vai adoecendo a sua alma e, pior, você vai adoecendo as pessoas que estão ao seu redor. Não é vontade de Deus para a sua vida isso. Vontade de Deus para você é que você tenha controle, você tenha saúde na sua alma. Você vai dizer, eu não dou conta de me controlar, que dá vontade mesmo de torcer o pescoço de alguém. Mas você vai dizer, Senhor, eu confio que o Espírito Santo me capacita a me dominar, a ter autocontrole, a ter domínio próprio. Porque muitos irmãos estão sendo, quando agredidos, todos nós estamos sujeitos a situações de agressividade. E eles então, alguns dizem assim, porque meu pavio é curto mesmo. Outros dizem assim, eu nem pavio tenho. Bateu, levou. Né? Isso é vendido como se fosse uma coisa muito desejável, uma característica da personalidade, uma atitude altruísta, altiva, não sei o quê, e outras bobagens. A questão não é ter pavio ou ter pavio curto. A questão dependa do Espírito Santo. Você não precisa de pavio, você precisa da bênção do Espírito Santo na sua vida. Ele vai saber como controlar, e você vai saber na hora que é necessário. Diga amém. É claro que algumas pessoas sentem mais raiva do que as outras. Umas são mais afetadas por uma coisa, outras por outra, depende da sua história, dos seus valores e crenças. Mas é óbvio que aquelas que sentem mais raiva, são mais afetadas por essas emoções, são aquelas que têm uma tendência de fazer uma leitura negativa do mundo. É alguém que está sempre olhando pelo lado pior. Eles nunca conseguem ver o que é melhor. Eles nunca conseguem ver que tem uma coisa boa. Tem muita coisa ruim, o mundo está cheio de coisa ruim. Mas está muito cheio de coisa boa também. Deus tem muita coisa boa para você. E você escolhe ver com bons olhos ou com maus olhos. É claro que nós não podemos não evitar ter raiva ou ira, mas você pode controlar o que vai fazer com ela. Por isso a Bíblia diz, Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Você pode se irar, mas pode vencer a ira. Diga amém. Quem trabalha com isso, né, com esses sentimentos, os psicólogos, o pessoal da área aí que cuida da mente, né, das emoções, eles têm algumas dicas. Por exemplo, queria dar aqui 4 dicas para você lidar com a ira. Primeiro, pense antes de falar. Óbvio isso, né? Se você não vai falar alguma coisa que edifica, fica calado. Fica quieto, sai de perto. Vai chutar o cachorro de alguém. Não faz isso não, quem não pode fazer. Maltrato de animais. Sai de perto. Segundo, expresse a ira. Como? Não chute o cachorro. E nem chute a porta, porque você pode quebrar a porta e pode quebrar o pé. Prejuízo é grande. Expressar a sua ira, sabe o que é?
Às vezes alguém motivou isso, você pode sim dizer para essa pessoa, o que a Bíblia diz? Se alguém pecar contra ti, vai a ele, tu e ele somente. Mateus 18. Expressa a ira isso, dizer, olha, eu não gostei que você falou. Desculpa, eu acho que isso não é agradável, isso é constrangedor. Fala para essa pessoa como é que você gostaria. A gente não tem muito esse hábito dessas bandas do hemisfério, né? De fazer isso, mas isso é saudável. A gente não faz e fica com aquele turbilhão aqui dentro. E aí corta relações com a pessoa, começa a falar para os outros, aí vira fofoca. Melhor expressar a ira. Terceiro, canaliza a ira. O que é isso? Essa emoção, né? Essa emoção, toda emoção produz uma adrenalina, especialmente essas fortes aí, né? A ira é uma emoção forte. Libera muita adrenalina que, né, dá muita energia. Então, canaliza isso. Vai andar de bicicleta. Vai correr na beira da praia. Você quer esmurrar alguma coisa? Vai lá para a academia, começa a esmurrar aqueles negócios, aqueles troços grandes assim, né? Saco, não sei das quantas, né? Saco de pancada. Vai fazer alguma coisa, canaliza isso. E sabe a última dica? Que essa aqui eu acrescentei: alegre-se. Como é que você se alegra? Você sabia que a alegria na Bíblia, o alegrar-se, está no nível do mandamento? A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4 diz, outra vez vos digo, alegrai-vos. O tempo verbal está em que tempo aí? O verbo está em que tempo? Imperativo. Alegrem-se. Quem escreveu isso, irmão, foi Paulo, o apóstolo. Ele estava preso numa prisão, né? É lógico, preso sempre está numa prisão. Ele estava preso. E ele está dizendo, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Porque a nossa alegria, a sua alegria não depende das circunstâncias. Diga para o seu vizinho, a sua alegria não depende das circunstâncias. Neemias 8:10 diz, a alegria do Senhor é a minha força. Diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Outra vez, a alegria do Senhor é a minha força. Outra vez, a alegria do Senhor é a minha força. Nós descobrimos quem somos em Cristo, não em nós mesmos. Em Cristo somos mais que vencedores. Provérbios, o sábio Salomão escreve, capítulo 17, verso 22, diz, o coração alegre é um bom remédio. Se o coração alegre é um bom remédio, o coração entristecido é um mau remédio. É um veneno, é isso mesmo, tia Rosa. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Irmãos, alguém pode dizer assim, mas como é que eu vou me alegrar com tanta confusão ao meu redor? Como é que eu vou me alegrar se só tem motivos para eu estar triste? Mais uma vez, quero lembrar ao amado, amada viajante deste planeta, que isso não é uma habilidade pessoal, isso é um presente do Espírito Santo. E todos aqueles que creem, recebem. Como é que você consegue explicar que Paulo e Silas estão numa prisão e levaram laboradas nas costas, foram massacrados, foram maltratados e eles estão adorando e cantando? Como? Eles tinham todas as razões para dizer, mas Senhor, como você faz isso com a gente? Nós decidimos te servir, deixamos tudo, nós estamos andando por esse mundo, fazendo tua obra, pregando o evangelho, e o Senhor deixa que esses caras batam na gente desse jeito? A escolha é nossa, é sua. Se revoltar contra Deus ou encontrar alegria no meio da tempestade. Jesus é aquele que acalma a tempestade do nosso coração. A Bíblia diz que eu preciso me alegrar, me regozijar. Outra versão diz, regozijai-vos. Como é que eu vou me regozijar? Irmãos, regozijar é um mandamento. Por quê?
Porque eu não quero me regozijar, eu quero é me irar, eu quero é natural, que eu quero é me vingar, eu quero é de torcer o pescoço, eu quero é chutar alguém. Isso é a natureza humana. Mas o Espírito Santo que habita em você te capacita a se regozijar como um milagre no meio da luta, da agonia. E as pessoas olham e ficam assim: peraí, você é maluco? De que planeta você é? Você já foi em velório de crente? Onde a família também é crente, a família conhece Jesus. Velório de crente tem choro, tem lamento, tem tristeza pela dor da separação, mas não tem desespero, não tem agonia, não tem ninguém dizendo: meu Deus, minha vida acabou. Não, a vida começou agora. Um dia a gente vai se ver de novo. Velório de crente tem esperança. Então, irmãos, isso não cabe na cachola aqui, né, do esquema do chip natural da mente humana. Isso é sobrenatural. Alegrar-se no Senhor é sobrenatural. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ainda continua dizendo, no capítulo 5, verso 16, ele diz: alegrem-se quando vocês receberem um bom presente. Não é assim que a gente faz? Alegre-se quando você receber uma grande promoção. Alegre-se quando você receber um elogio. Alegre-se quando tudo vai bem. É assim que diz a Bíblia. Alegre-se sempre. Quando, pastor? Quando leva uma topada? Alegre-se. Deus tem um propósito nessa topada, né? Como saberemos? Não sabemos, Deus sabe. E diz mais, verso 17: orem sempre, orai sem cessar, continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Irmãos, quero declarar para você hoje: não bloqueie sua alegria. Não trave sua alegria. Sua alegria não depende do que está acontecendo com você agora. Não depende de quantas contas você tem para pagar amanhã, quanto dinheiro você tem, quanto você não tem. A sua alegria é um presente de Deus. Diga: ninguém vai roubar a minha alegria. O diabo é um ladrão de alegria. Ele quer roubar a sua alegria. Ele quer ver você triste, angustiado, desesperado. Deus deseja que você reflita a alegria do Espírito Santo. Deus tem toda a alegria que você precisa, diga amém. Ela é fruto do Espírito Santo, é um presente de Deus para você. Com ela, com a alegria do Senhor, você vence principados e potestades. Quantos aqui querem vencer os inimigos? Dê glória a Deus. Último texto que quero ler, está em Atos capítulo 2, verso 17, que diz: acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, estamos vivendo os últimos dias, desde 2000 anos atrás que os últimos dias começaram. Diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos, vossos anciãos sonharão. Sabe, queridos, o Espírito do Senhor já foi derramado sobre toda a terra, nos capacitando e nos dando saúde em todas as áreas da nossa vida. É tempo profetas se levantarem e profetizarem. É tempo de jovens se levantarem e receberem visões. É tempo de anciãos se levantarem e sonhar os sonhos de Deus para esta e a próxima geração. Isso é saúde. Mas sabe, quanto mais a gente fica girando em torno da doença, só fala da doença, só fala da dor, só fala da enfermidade, só fala dos insucessos, só fala das coisas que estão erradas, só fala das notícias que Satanás está dando todo dia. Todo dia ele está fazendo milhões de coisas tristes, quebras, acidentes, morte,
dor, sofrimento. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Volte para a mesa. Volte para a mesa do Senhor. Hoje é dia da gente voltar para a mesa. A mesa do Senhor. Hoje é dia de ceia. Aqui tem pão e tem um cálice. Eles representam o corpo de Jesus Cristo. Eles representam o corpo de Cristo que foi pregado na cruz. E a Bíblia diz que quando ele foi quebrado, quando ele foi crucificado, ele levou sobre si todas as nossas doenças. As doenças físicas e as doenças emocionais, psicossomáticas, doenças que ninguém sabe o que é, doença que está lá doendo, mas ninguém sabe o que está acontecendo. Jesus levou sobre ele também essas doenças. E eu quero profetizar na sua vida hoje, que se você precisa de uma cura, de uma bênção de cura, você vai receber hoje, em nome de Jesus. Se você precisa de cura na sua alma, Deus vai liberar uma cura sobre você hoje. Se você precisa de paz, Deus vai curar você hoje. Se você precisa de alívio, está pesado, está sobrecarregado, Deus vai aliviar seu peso hoje, se você confia em Deus. Se você precisa de uma cura na sua alma, você está atolado num lugar, num pântano, você não vê esperança, você não vê saída, você não tem razão para se alegrar, você não quer nem sair de casa. Deus em Cristo curou você naquele dia que Jesus foi pregado na cruz. Aqui está a lembrança, aqui está o memorial. Ele disse: façam isso todas as vezes que vocês comerem e beberem, lembrem-se do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. É nele que temos esperança, é nele que temos cura, é nele que fomos sarados. O texto diz que nós não seremos sarados, nós já fomos no passado. O que precisa agora é você e eu nos apropriar dessa verdade, nos apropriar desse princípio e dizer: Senhor, é hoje o dia que eu quero ser curado.